Para os que estão chegando no canal, eu sou Roberta Araújo e no vídeo de hoje eu quero continuar refletindo com vocês sobre o livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, que eu já fiz alguns vídeos falando sobre este livro e eu, infelizmente, semana passada eu tive alguns problemas, eu não consegui gravar os vídeos nem na quarta nem no domingo, mas eu darei continuidade assim como eu prometi para vocês. E no vídeo de hoje eu quero fazer mais uma reflexão, para que você pense, para que você reflita sobre a forma como você pensa a respeito do dinheiro. Porque, na verdade, Napoleão Hill ele vai fazer uma trajetória com a gente, nesse livro, mostrando, assim, como o pensamento é enriquecedor. De que forma que o seu pensamento pode te enriquecer. E aqui você já pode ir tirando um pouco, quebrando um pouco as suas crenças limitantes, porque quando se fala em dinheiro, principalmente o povo brasileiro, nós que não temos uma cultura que se fale de dinheiro, quando se fala em dinheiro a gente já trava um pouco, porque a educação que nós recebemos a respeito do dinheiro é sempre uma educação negativa. São sempre comentários negativos a respeito do dinheiro, né? Você ouve as pessoas dizerem dinheiro não traz felicidade, quem é rico é avarento, o rico não entra no reino do céu, não é isso que a gente escuta? Não existe educação financeira nas escolas do nosso país. Então a gente é uma sociedade cheia de crenças limitantes a respeito do dinheiro. Mas nesse livro ele não vai falar apenas do dinheiro, porque a riqueza ela não está associada apenas ao dinheiro. A riqueza ela é um leque de coisas. Você pode ser rico na sua simplicidade, tendo uma casa, um lar, uma família, que riqueza maravilhosa. Então ele vai falar de todas essas questões. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa questão do desejo, que ele fala da importância do desejo na realização dos sonhos. Mas antes de ir direto para falar dessa questão do desejo, tem uma questão que ele coloca aqui, que é a questão dessa pesquisa, porque Napoleão Hill, para escrever esse livro, eu já falei no vídeo anterior, é só para voltar aqui para vocês, para inteirar vocês do conteúdo. Então, o que acontece? Antes dele escrever esse livro, ele recebeu um desafio do Andrew Carnegie, que era pesquisar, porque algumas pessoas são ricas e outras são pobres. E ele fez pesquisa durante 20 anos. E nesse percurso de pesquisa, de descobrir quais as razões de algumas pessoas serem ricas e outras serem pobres, ele entrevistou várias pessoas, vários nomes importantes, assim como Thomas Edison, como Henry Ford, enfim, tem tantos outros aí que ele entrevistou para compor este livro. Tem uma história interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa trajetória, para vocês entenderem um pouco essa questão do pensamento, de como o pensamento ele pode ajudar, de como o pensamento ele pode transformar a nossa realidade. Dentre essas pessoas que ele entrevistou, tem o Edwin Barnes. Quem foi Edwin Barnes? Edwin Barnes foi um cara que queria ser sócio, simplesmente ele queria ser sócio de Thomas Edison. Mas existiam dois obstáculos aí para Barnes ser sócio de Edison. Eles não moravam na mesma cidade e ele não tinha dinheiro para ir para a cidade de East Orange, na Nova Jersey, que era lá onde morava Thomas Edison, o grande inventor. Mas Barnes pôs na cabeça dele que ele iria ser sócio e ele não aceitava outra resposta. E depois de algum tempo, ele conseguiu. E nesse percurso que ele foi da cidade dele até esse Orange, ele foi se imaginando como que ele se apresentaria para o grande inventor e como ele se tornaria sócio. E o que ele coloca aqui é que Barnes chegou na frente de Edison, chegou na empresa de Edison, dizendo que tinha ido lá para ser sócio dele. Edison achou aquilo, de certa forma, um atrevimento, mas deu um emprego para ele, e este emprego, ele ganhava um salário, assim, muito baixo para exercer a função que ele exerceu, que ele conseguiu lá na empresa de Thomas Edison.
Mas ele não desistiu. De forma alguma, ele não tirou da cabeça aquele desejo que ele tinha de se tornar sócio de Edison. 2 anos depois que estavam trabalhando juntos, o que aconteceu? Edison fez uma nova invenção, ele criou uma máquina. Mas os vendedores não acreditavam que aquele produto fosse vender. Os vendedores não deram crédito. Foi quando Barney se ofereceu para vender o produto. Ele queria uma oportunidade. E ele fez tanto sucesso com a venda daquela máquina, daquela invenção nova, a forma como ele fez propaganda, a forma como ele apresentou o produto às pessoas, fez tão grande sucesso que a partir daí eles se tornaram sócio. Então Napoleão Hill diz pra gente o seguinte, que nós devemos ficar sempre atentos, nossa mente deve estar sempre alerta, porque as oportunidades muitas vezes elas vêm pelas portas dos fundos. Foi como aconteceu com Barney. Ele não tirou da mente dele que ele ia ser sócio de Edison. E ele não desistiu por mais obstáculos que apareceram na vida dele, no caminho, no percurso, ele não desistiu. Então, Napoleão Hill, ele diz que, eu vou até pegar aqui que eu anotei para vocês, para não esquecer nada. Ele diz que o sonho da gente, ele não deve ser apenas um anseio e uma esperança. Ele deve ser um desejo ardente. Porque quando esse desejo ele se torna ardente, você não desvia em momento algum o pensamento dele. Você foca, você tem foco. E você não precisa deixar de fazer o que você já está fazendo para você conseguir aquilo que você deseja, aquele sonho que você tanto quer realizar na sua vida. Você vai encontrando caminhos até que você consiga realizar. Por exemplo, se você quer ganhar mais dinheiro, você não precisa deixar o emprego que você tem por enquanto, mas você pode conseguir renda extra. Você pode ir se candidatando a outras coisas, outros trabalhos para você fazer renda extra. E ficar atento, porque às vezes as oportunidades batem à nossa porta e como elas chegam da forma que nós não esperávamos, a gente deixa elas passarem. Então é muito importante isso. E ele fala dessa questão do desejo ele ser ardente. Você realmente quer? O que você realmente quer? Outra coisa que ele fala também que é muito importante, que a gente não pode ter dúvida daquilo que a gente quer. A gente tem que ter muita clareza do que a gente deseja. Muita clareza. O nosso pensamento não pode ser confuso. Ele tem que ser reto, direto. Inclusive até a nossa oração, que no próximo vídeo eu vou falar um pouco para vocês dos passos, porque aí ele vai nos ensinar 6 passos para que a gente possa direcionar nossa mente para aquilo que a gente deseja. Ele vai falar muito desse poder do pensamento, da gente tornar isso, impregnar nossa mente daquele desejo, imaginar, usar a nossa imaginação para conseguir realizar aquilo que a gente sonha e deseja. E eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, que ele fala assim, dessa questão do sonho se tornar realidade, que ele precisa, além de ser ardente, de ser um desejo ardente, ele diz assim, os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Então, o que acontece aqui? Se você só pensa, se você só deseja e você não age, fica difícil os seus sonhos se realizarem. Os nossos sonhos. Porque eu estou aqui nessa trajetória junto com vocês para a gente descobrir novas oportunidades. E eu jamais ia deixar de compartilhar com vocês esses aprendizados fantásticos que eu estou adquirindo aqui nesses livros. Eu acho que isso é um grande tesouro e que nós não podemos ficar com esse conhecimento somente para nós. Eu não posso ficar com ele somente para mim, porque o meu desejo ardente é contribuir com o maior número de pessoas, no sentido de que essas pessoas aprendam, que essas pessoas se desenvolvam suas capacidades, desenvolvam a sua mentalidade. Eu dou aula há 25 anos, gente, é muito tempo.
E o que mais me dá prazer e o que mais me dá alegria é quando eu lanço um projeto na sala de aula com os alunos e eu percebo que aqueles alunos estão crescendo, estão se desenvolvendo, independente de dar a matéria específica, o conhecimento ali específico, às vezes uns conhecimentos fechados, que nem eu gosto tanto, que isso acontece também. Mas a melhor coisa da vida, a melhor realização é quando a gente consegue colaborar e contribuir para o crescimento do outro. Por isso que eu faço esses vídeos aqui, por isso que eu publico esses conteúdos aqui, porque eu acredito. De verdade, gente, eu acredito. E vou contar uma historinha pequena assim para vocês a respeito de alguns sonhos meus que já se realizaram e uma oportunidade me chegou pela porta dos fundos. Desde que eu era criança, eu tinha muito desejo de sair da casa dos meus pais, não porque eu não ame os meus pais, não é isso. Porque eu nasci no Nordeste e eu vivia numa fazenda, num sítiozinho, nem na cidade era um lugar muito paupérrimo, de muita falta das coisas. Eu convivia muito com a natureza, essa é a parte maravilhosa, que eu amo. Amo de paixão esse contato, essa sintonia que eu sinto com a natureza. Mas eu queria estudar e lá eu não tinha possibilidades. Então, com 10 anos, eu comecei a pedir para os meus pais me deixarem vir para São Paulo. E eu passei 7 anos, porque foi dos 10 aos 17, eu sonhando. Depois eu vou contar um pouco melhor, porque isso vai se encaixar num outro capítulo que ele fala aqui dessa questão da imaginação, de você imaginar e acontecer. Então, o que acontece? Eu queria muito vir para São Paulo para estudar. Eu queria estudar. Porque eu gostava das histórias que o meu pai contava. E através daquelas histórias que ele contava, eu desejava o mundo do conhecimento. Eu desejava, sabe, ter acesso a livros, à escola. Eu desejava adquirir conhecimento, conhecer pessoas que estudavam muito. Sabe, eu me sentia aquela pessoa assim... Aquele desejo tão grande de pegar um monte de livros e ler, de entender as histórias, de aprender com aquelas pessoas que tinham escrito aquelas histórias. Nossa, aquilo me encantava de tal modo, gente, me dava tanto prazer. E aquilo eu fui alimentando aquele sonho, alimentando, e isso demorou muito tempo, mas eu lembro que eu era criança e eu não desistia daquilo, porque a criança tem essa coisa mais aguçada da imaginação, né? E eu me imaginava aqui estudando, trabalhando, mudando a minha vida, enfim, mas essa oportunidade chegou pela porta dos fundos. Antes de vir para São Paulo, pela primeira vez em 1992, eu fui morar numa outra cidadezinha para trabalhar. Não era o que eu queria e eu vim para São Paulo, não deu muito certo e eu tive que voltar. E aí, quando essa oportunidade apareceu, foi num momento inesperado, que eu tinha ficado doente e eu recebi uma proposta. Na verdade, a pessoa conversou com meu pai e me ofereceu um emprego para vir para São Paulo. Um momento que eu nem esperava, então, e eu dependia do meu pai me liberar para vir para cá, porque eu só tinha 17 anos. E o meu pai me permitiu vir. E o que ele disse para mim foi o seguinte: filha, eu confio em você e eu acredito na educação que eu te dei. Mas se você for e você me decepcionar, eu te busco. E você vai ficar aqui e não vai mais lutar pelos seus sonhos. Então não traia minha confiança. E foi assim que eu vim para São Paulo, em 1993. E a partir daí eu comecei uma trajetória de mudança de vida. Que aos pouquinhos eu vou contando aqui para vocês me conhecerem um pouco melhor, para vocês entenderem um pouco melhor esse meu desejo de ficar falando sobre livros, sobre leituras, sobre mudança de pensamento, tá? E eu espero que esse vídeo também tenha contribuído aí para você ir mudando o seu modo de pensar, seu modo de agir, buscando esperança, porque às vezes a gente fica sem esperança. Não é? Você não sente isso? Às vezes a gente sente essa falta de esperança. Porque você estuda, porque você trabalha, porque você vai para um canto, vai para o outro, batalha aqui. E as coisas não acontecem, mas calma. Calma. Pense na semente. Quando as coisas estiverem difíceis, você pensa na semente. Antes dela... Na verdade, nem pensa na semente. Pensa no fruto que aquela árvore vai dar para você. Pensa aí, na fruta que você mais gosta. Agora imagine que antes dela ser a fruta que você mais gosta,
Ela foi uma semente que foi plantada, que foi regada, cultivada, até chegar no fruto que você gosta. Levou um processo. Então não desista no meio do caminho. Tenha a clareza daquilo que você quer. O que você quer, o que você está vivendo hoje, é o que te faz feliz? É o que te realiza? Se não é, procure entender, se autoconhecer. Busque se autoconhecer, se entender. Entender o que mais você gosta de fazer. Quais são as coisas que quando você faz, você fica muito feliz. E a partir daí você vai se redescobrindo. Você vai trabalhando a sua mentalidade, você vai quebrando os paradigmas, porque é assim que a gente faz, a gente vai quebrando os paradigmas e vai mudando o nosso pensamento, o nosso jeito de olhar as coisas, nosso jeito de olhar a vida. E a vida vai se transformando. Quando você menos espera, sua vida está acontecendo de forma linda, de forma bela e os seus sonhos se realizando. Tá? Eu espero realmente ter contribuído, espero realmente estar contribuindo com vocês, com esses conteúdos que eu posto aqui, porque esse é o objetivo. Muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque quanto mais pessoas a gente ajudar, nós teremos um mundo melhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.